Pessoal, a questão da identidade, né? Ela é muito importante. Porque através dela a gente descobre quem é que faz determinada coisa, aonde que essa coisa é feita e em qual época, né? Além disso, a gente consegue ver o teor, ou seja, a mensagem do que está sendo feito e o porquê que aquilo foi criado. Mas não vamos esquecer de uma coisa, hein? Presta atenção, guarda no seu coração e nunca mais esqueça. Nem toda fonte de pesquisa é uma fonte histórica. Veja só, se eu, por exemplo, falar para você de como foi o meu dia ontem, eu vou fazer uma seleção daquilo que eu quero dizer, né? Eu não vou dizer, por exemplo, de uma briga que eu fiz. Eu não vou dizer, por exemplo, de um momento que eu estava meio triste. Não, eu vou falar de certas situações só, claro, porque de repente eu quero contar um lado mais positivo. Mas, de repente, eu quero fazer o contrário. Eu quero só selecionar os pontos que realmente a coisa não correu tão bem, que não deu muito certo, justamente para, de repente, motivar algumas pessoas. Então, a gente pode selecionar os fatos mediante os interesses. Olha que problema, hein? Já pensou se a gente contar a história do passado, escolhendo aquilo que a gente quer? Só as partes boas ou só as partes menos boas? Concorda? A gente já tem um viés muito diferente da realidade. Por isso que uma fonte de pesquisa, ela é apenas um ponto de vista, ou seja, uma única interpretação da realidade. Por isso que apenas uma fonte não é a fonte histórica. Ah, Heitor, o que aconteceu no ano de 1822? Você não pode usar apenas um documento para falar de quando o Brasil, entendeu? Você precisa sempre de um conjunto, sempre de várias pesquisas, vários retratos, justamente para formar no final um retrato histórico. Então o pesquisador, e guarda isso, hein, quem seja ter perguntado, fala, olha, para a pessoa ter um retrato histórico ali, basta uma fonte de pesquisa já é suficiente. Fala, não, para lá. O pesquisador, o cientista, ele precisa reunir inúmeros fatos, inúmeras referências, para depois ele verificar aquilo que tem em comum entre todos e aí sim falar, ah, aqui ó, a gente está comprovando que naquele momento, por exemplo, da história naquela sociedade, eles usavam uma determinada roupa. Olha, você tem comprovação? Não, eu só tenho apenas um relato que eu vi numa imagem. Ó, para lá, isso aí não comprova, né? Então, por exemplo, já pensou? Olha só, essa imagem nunca mais você vai esquecer na sua vida. Imagina no ano 5000 da humanidade. Ou seja, daqui a 3.000 anos. Vamos avançar no tempo. As pessoas olham para trás e falam, como é que será que no ano de 2024 as pessoas se vestiam? Aí o cientista vai pesquisar e de repente vê lá uma foto ali de fevereiro, março, só que na Sapucaí, é verdade. E as pessoas ali todas fantasiadas com roupas de carnaval. Ele pega aquela foto e fala, ah, é assim que todo mundo se vestia no seu cotidiano, tá? E tá lá as fotos lá das mulheres, lá, tal, quase sem nada lá, sem roupa. Vai falar, não, é assim que todo mundo se vestia no ano de 2024 no mundo. Ah, mas, Heitor, não deixa de ser verdade, né? Porque pelo menos algumas pessoas se vestiam. Mesmo que fosse apenas no carnaval e só aquele grupo de pessoas. Tudo bem, mas se ele falar que todo mundo se vestia daquela forma, isso aí vai ser um retrato histórico? Não pode ser. Por isso que o pesquisador coerente, eu espero que daqui a 3.000 anos, quando fizerem essa pesquisa, alguém vai fazer, acredite, eles juntem todos os fatos. Ou seja, para fazer o retrato histórico de como as pessoas se vestiam no ano de 2024, eles façam pesquisas, inúmeras pesquisas. Então eles vão pesquisar em várias épocas do ano, vão pesquisar, por exemplo, todas as pessoas que em diferentes regiões elas se vestiam. Então vai ver o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio, o pessoal em cada uma das regiões, do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Nordeste e do Norte. Vai pesquisar em cada uma das regiões do Brasil, em diferentes épocas do ano. E aí ele vai ver, poxa vida, tem até aqui umas pessoas que se vestem de Papai Noel aqui no final do ano. Tem uma outra que até se veste de coelhinho da Páscoa. Algumas aí no carnaval que ficam fantasiados.
mas em os outros 95% da época do ano, não, né? As pessoas se vestem de outra forma. Então, na verdade, a realidade, o retrato histórico é esse aqui e vai ter comprovado. Como que ele vai comprovar isso? Juntando todos os retratos históricos. Deu para entender? Ou seja, por que é importante também fazer isso? Porque através das memórias nós estamos preservando e valorizando o nosso passado. Bens culturais. Bens culturais, pessoal, são todas as produções humanas. E quando eu digo todas, são todas. Que vão caracterizar uma ou todas essas sentimentos, emoções que eu vou dizer agora. Ou seja, a ordem emocional, da ordem intelectual, da ordem material. Então, por exemplo, uma produção humana que eu faço. Eu, por exemplo, eu vou e faço essa caneca aqui. Criei, tá? Construí. Ou seja, isso aqui é uma produção humana? É uma produção humana, foi feito por humanos. Legal. Então agora a gente vai começar a partir para ver se isso aqui é um bem cultural, tá? A gente vai ver agora a segunda parte, que é o quê? Se ela está na ordem emocional, intelectual ou material. Bom, é um bem material? Custou dinheiro, não é barato, foi construído com muito esforço. Ela é de ordem intelectual ou emocional? Bom, é na ordem emocional. Por quê? Porque foi a primeira caneca criada aqui do Conquiste Seus Sonhos, porque representa toda uma imagem, representa toda uma empresa, um esforço de muitos alunos, né, de esperança. Então, ela simboliza uma série de características. Então, até aqui, a gente pode caracterizar, por enquanto, como um bem cultural. Mas vamos ver outras características, tá? Não só. Independentemente de sua origem, época, aspecto ou natureza, que propiciem conhecimento e consciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo que o rodeia. Então, por exemplo, isso aqui pode parecer uma caneca simples, tá? Ou seja, pode de repente não caracterizar muita coisa, porém é uma simbologia que um determinado grupo faz, que, por exemplo, tanto alunos como professores, no seu momento, olha só a caracterização emocional para definir bens culturais como é importante. Eu posso falar que muita gente no momento de cansaço durante seus estudos, no momento de dificuldade, no momento de cansaço, a gente pode utilizar bebidas, pode utilizar um café, ou seja, naquele momento onde você precisa reerguer, ou precisa ganhar mais forças para continuar estudando, se dedicando, vem aqui a mensagem. Ou seja, a caneca pode aparecer como um momento de alívio. Olha só como é importante. E detalhe, por exemplo, todos os professores do Conquiste utilizam isso. Ou seja, é a nossa mensagem interna para dizer, olha, continua, você está no caminho. Ou seja, é uma forma de união. Tá vendo que ela pode representar um grupo, pode representar uma mensagem? Então, o mesmo objeto, ele pode ser aquele que a gente vai comprar por R$5 ali em alguma lojinha, tá? E não ter nenhum sentimento, e aí eu não vou caracterizar por bem cultural, ou então eu posso ter toda uma simbologia para um determinado objeto. Então, por que você está dando esse comparativo? Porque é o seguinte, você não pode dizer que, e isso já caiu, certos objetos, pelo seu custo ou pelo seu valor, ou pelo aquilo que custa mais ou menos, quer dizer que é um bem cultural. Não, tá? Ela, na verdade, um bem cultural, ela vai representar alguma característica, uma idealização que é muito importante para aquele grupo, para aquele povo, para aquela determinada região. E não necessariamente, presta atenção, ele está na ordem material. Isso só prova, você me pergunta. Precisa valer dinheiro? Precisa ser algo material? Não, pode ser uma coisa emocional, pode ser uma dança, tá? De repente, aquele grupo daquela região, toda vez que de repente acontece um momento importante do ano, toda vez que, sei lá, eles conseguem fazer a colheita do ano, eles realizam uma dança, e essa dança é feita há 300 anos. Poxa vida, concorda comigo que aquilo é uma produção emocional de ordem
né, que tem todo um simbolismo que vai representar, né, o aspecto daquela época de 300 anos atrás. Então tem um retrato histórico. Então isso é muito importante. Heitor, há uma segunda pegadinha que eles podem falar sobre bens culturais? Sim, comparando o passado com o presente já caiu isso. Ou seja, um bem cultural do passado, ele é mais ou menos importante do que um bem cultural do momento atual, porque afinal estamos no mundo tecnológico. Falar, não, balela isso aí, nada a ver. Não existe um bem cultural que seja mais ou menos importante do que o outro. Não existe, não tem como você comparar. Bem cultural é bem cultural, tá bom? Então não caia nessa pegadinha. Além disso, a sua prova está vindo perguntar sobre patrimônio histórico e artístico nacional, então presta bastante atenção. O que é um patrimônio histórico e o que é um patrimônio cultural e artístico? É muito fácil. Quando a sua prova vier perguntar sobre patrimônio histórico, nada mais é do que esses bens materiais que a gente conversou, tá? Só que pode ser um bem material natural que possui importância na história. Então, a gente vai falar que a gente vai pegar o bem cultural que a gente viu, só que a gente vai falar que, para ser um patrimônio histórico, além disso, tem que ter uma importância para a história daquela sociedade. E a gente começou a fazer muito isso, inclusive, depois da Revolução Francesa, tá? Então, por exemplo, geralmente, o que a gente pode caracterizar como patrimônio histórico? Algumas igrejas, praças, esculturas, algumas partes de algumas cidades. Por quê? Porque elas representam o momento histórico daquele povo, daquele grupo, daquele país, daquela sociedade em algum momento. E o patrimônio cultural, ou então patrimônio artístico, né? Ou às vezes aparece com os dois nomes, patrimônio cultural e artístico. Tanto faz, você tem que saber que nada mais é do que esse mesmo patrimônio, só que voltado com essas características, ou seja, para caracterização cultural. Ou seja, pode ser, atenção, hein, de novo, material ou imaterial. Material é toda vez que a gente consegue ali tocar, tá? Toda vez que a gente consegue encostar em alguma coisa. Então, o museu vai falar de várias coisas ali históricas, tá? Então, é um momento importante. Uma biblioteca tem todo um retrato histórico e tudo mais. Agora, pode ser também imaterial. Olha o i aqui, ó. Imaterial. Imaterial significa que não é i no português. Quando começa com i, significa não. Então é imaterial, ou seja, não material. Em outras palavras, é tudo aquilo que vai ter essa representação do patrimônio artístico-cultural, mas que a gente não consiga tocar. Por exemplo, uma música, por exemplo, uma dança. Então, tudo aquilo que tem importância para aquela sociedade, mas que é um patrimônio, é artístico, é cultural, só que a gente não consegue encostar, ou seja, a gente vai chamar de patrimônio artístico, cultural e imaterial. Então, exemplos de patrimônios materiais: museu, biblioteca, universidades, e imaterial, costumes, danças ou até mesmo festas. Tá? A prova pergunta muito isso. Para ser um patrimônio artístico-cultural, só pode ser material. Fala, nada a ver, pode ser material também. Pode ser em costumes, festas, danças, não tem problema nenhum. No Brasil, quem controla isso é o IPAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele foi criado no ano de 1937. E ele caracteriza alguns locais aqui do nosso Brasil, tá? Como patrimônio histórico e ou artístico no nosso país. Entre eles, a gente pode caracterizar a Estação da Luz em São Paulo, o Cristo Redentor, por isso tem a imagem dele aqui, tá? No Rio de Janeiro, vários centros históricos, os que vão sempre se destacar para a sua prova, de Salvador, Ouro Preto e de Olinda. Muita atenção nisso que eu vou falar aqui. Um patrimônio histórico, artístico, ele não pode ser demolido ou reformado, tá? Não pode ser. Por quê? Porque a gente tem uma lei no Brasil chamada Lei de Tombamento de Bens Patrimoniais. Mas, o que é demolir? Demolir é quando você pega aquela obra, aquele local e destrói por completo. Quando eu vou reformar, de repente eu vou reformar o Cristo Redentor. Só vou manter a cabeça dele e em vez dos braços eu vou colocar asa. Vou destruir 90% do negócio. Não pode. Mas não quer dizer que eu não possa restaurar.
Vamos supor, muita chuva, está caindo, começa a se deteriorar. Não, eu vou tentar manter o máximo as propriedades, todo o material de maneira original, só que ao mesmo tempo eu quero preservar, para daqui a 500 anos as pessoas possam ver exatamente isso. Então eu vou tentar preservar o melhor possível, com o material que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem, para durar o máximo de tempo possível. Então, um patrimônio artístico cultural, ele pode ser demolido e reformado? Negativo. Mas ele pode ser restaurado? Claro, não só pode como deve. Senão já pensou um centro histórico, depois de 300 anos, aquilo tá tudo no chão, né? Porque vai se deteriorando, vai se estragando com chuva. Então eles vão tentando manter a originalidade da melhor forma, mas sempre tentando preservar as características originais. No mundo, quem faz isso, basicamente, é a Unesco, tá? E eles têm vários exemplos nisso, entre eles a Muralha da China, as pirâmides do Egito, a Torre de Pisa, a Torre Eiffel. A Muralha da China fica na China, né? Pirâmides do Egito é no Egito, Torre de Pisa na Itália, Torre Eiffel em Paris, na França, Coliseu de Roma fica na Itália e a Estátua da Liberdade fica em Nova York, nos Estados Unidos, e tudo cuidado aí pela Unesco.